Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Estevão Secato e começa agora mais um episódio do Virando a Mesa, hoje com Alberto Oliveira, sócio da JK Capital, uma boutique de M&A especializada também em captação de recursos. O Alberto é formado na FGV, fez mestrado nos Estados Unidos em psicologia. Alberto, obrigado pela sua presença aqui. Eu que agradeço o convite, prazer estar aqui contigo e poder trocar um pouco de ideias. Muito bom, muito bom. Bom, tua experiência são fusões e aquisições, né? A minha experiência principal, sim. Então é onde eu me instalei desde a faculdade, mas eu sempre fui fascinado pelo efeito e impacto do M&A pré e pós. Então nessa jornada, não só assessorando transação, mas passando por consultoria, por empresas que consolidam, ou seja, consolidadores, fundo, banco e agora de volta para o mundo de assessoria. Eu digo que é um pouco o carrossel aqui ao redor da transação, mas sempre com essa visão, operações, pessoas, sócios, claro que financeiro, preço e contrato entram no jogo, Sim. Mas tem muito mais além disso para uma transação dar certo ou dar errado. Uma coisa que eu vim aprendendo também ao longo dos anos, eu também comecei em private equity e tudo mais, é que a maioria das transações de M&A, ou quase todas elas, né, ela tem uma fundamentação estratégica. Tem. Né? Ou eu vou desinvestir, ou eu vou investir, né? Vou comprar alguém, vou consolidar um mercado. E algumas delas têm, agora trabalhando um pouco mais com reestruturação e virada de mesa, né? Algumas delas têm uma fundamentação também de salvar o negócio, né? Muitas vezes eu tenho que cortar um braço ou cortar uma perna para manter o corpo inteiro vivo. Então, quando a gente pensa muito em M&A, muita gente pensa muito no transacional, né? Putz, eu trabalhei em investment banking, trabalhei no Merrill Lynch também. E naquela época, putz, isso aí foi 20 anos atrás, né? Era muito mais, era o foco, pelo menos o meu, era analista também, então eu não tinha essa visão que eu tenho hoje, né? A minha visão era muito mais da transação de M&A. Como fazer M&A? Infomemo, valuation, discussão do contrato de compra e venda e tudo mais e tal. Eu não entrava tanto na estratégia do negócio, que eu acho que é o grande papel do banker, né? É entender o que fazer com aquela empresa, né? Quais são as oportunidades, qual que é o SWOT, né, dessa empresa e usar o M&A a favor, né, do negócio. Como é que é a atuação de vocês lá? Olha, eu acho que o ponto que você toca aqui é bem interessante e é muito da forma com que eu penso transações, tá? É claro que o processual, como você colocou, extremamente relevante. Uma boa estratégia com uma má execução não sai do lugar. Então, operação é tudo, a execução é tudo, em qualquer negócio. O processo é importante, mas o processo não é o que lidera a decisão. O processo está ali, o valuation, o IM, o material, a lista de investidor, se o processo é competitivo ou não é, a forma de tratar todas as etapas. Ok, ponto pacífico, é relevante. Mas tem muitas perguntas pré isso tudo começar que tem que ser feitas, que é o tema da estratégia que você coloca. Então, por que fazer a transação? Como fazer? Com quem fazer? Em que momento fazer? Você fala do tema de transações muitas vezes salvam companhias, sem dúvida. Tá? Algo que eu tenho nessa linha discutido muito com clientes e com pessoas que a gente vai trocando percepções. Se a gente olha no mercado ou no nicho de empresas familiares e, ok, grandes corporações brasileiras, mas o Brasil é feito de economia familiar. Sim. O M&A, a transação, ainda é vista pela maioria desses acionistas, empresários e famílias como um remédio amargo. É o último recurso. É um pouco da linha do eu vou tentar tudo, se não der certo eu me desfaço, olha a palavra, eu me desfaço da minha empresa. Eu ouço bastante de pessoas, não, Alberto, muito obrigado, interessante, mas não quero me desfazer da minha empresa por enquanto. Não, mas quem está falando em se desfazer de alguma coisa? A grande provocação que eu faço e na linha do que você trouxe é antecipar o M&A, trazer ele, ou mudá-lo dessa visão de
o remédio amargo que a gente pega na gaveta de remédios fortes para o alimento saudável da sua refeição diária. Põe isso na mesa do planejamento, põe isso no conselho entre executivos, considere a transação antes que você precise tirar o braço. E é interessante que, assim, às vezes, considerar a transação, você pode comprar alguém também, Exato. Vender uma unidade de negócio que não tá indo tão bem, que vai ter muito mais valor para uma pessoa que é especializada naquilo, às vezes um business que não é core, né? E preparar a empresa não só para venda, às vezes pode ser uma capitalização de um minoritário, de um fundo, que vai valorizar muito mais o negócio para a família. Então esse negócio de desfazer é realmente muito comum na classe de empresas que estão ali no middle low, né? Na empresas não tão grandes, né? Tem essa mentalidade, é a cabeça de dono, né, cara? O brasileiro é patrimonialista, né? Ele quer mandar no negócio dele. Você olha, pô, como assim agora? Governança, eu tiro o quanto eu quero, eu mando, eu construí essa empresa, meu avô construiu essa empresa, a gente sempre fez assim, sempre vai fazer. Isso é a causa de muita crise empresarial. E aí a gente entra numa seara também rica, e de novo, né, tudo pré-transação. Companhias familiares, sejam primeira, segunda, terceira ou quarta geração, embora seja exponencial a proporção de companhias que naufragam nessa passagem de geração. Mas parte do sucesso delas eu pessoalmente atribuo a essa visão de dono, a essa abordagem mais aguerrida de não, eu estou aqui de manhã, de tarde, de noite, é o meu negócio, é o patrimônio da minha família, mas essa faca também é a que corta, né? Corta para o outro lado, da falta de governança, da falta de olhar amplo, não, temos profissionais, muito comum, primeira geração funda a empresa. Suor, trabalho. Filhos vão estudar, filhos vão se capacitar, vão trabalhar em outros negócios, vão girar em todas as áreas da empresa, voltam preparados para assumir o negócio, mas a caneta continua com o fundador. E a governança não se transforma em prática. E gera até frustração nessas pessoas que voltam, né? Eles acabam saindo da empresa. Frustração. Né? Ou não saem justamente pela visão, não vou abandonar a minha família. Então, tem uma confusão patrimonial, uma confusão de recursos muito comum nesse middle market, nesse mercado intermediário da pessoa. E aí vamos um pouco para o lado individual, né? Eu não estou falando da empresa patrimonial com os terrenos e prédios, da operacional empresa mesmo. com a operacional ou da conta da família no banco. Confunde-se o que é o patrimônio da família com o patrimônio da empresa e o que é o papel de cada um. Como é que esse pessoal vai gerir a companhia pré-crise, numa eventual crise, pós-crise, para desviar de uma delas. Então, tem algumas barreiras emocionais aí que são frequentes e que, infelizmente, muitas vezes cegam a gestão da companhia para o que está acontecendo lá fora. Uma dessas empresas, várias empresas que a gente assessorei ao longo da minha vida, também passaram e estão passando ainda, né, por problema de sucessão mesmo, né? O dono, ele não formou sucessores. E aí você pega empresas que claramente dependem daquele dono, porque ele é, às vezes, o técnico que não formou um substituto, às vezes ele tem muito do comercial com ele, são os clientes que confiam nele, empresa de serviço, não tem um produto estabelecido, é ele que desenvolve, não tem uma linha de pesquisa e desenvolvimento. Como é que se avalia um negócio desse, né? Porque se o cara sai, a empresa, teoricamente, não tem dentro dela a capacidade de se renovar e continuar tendo aquela fonte de cliente. Então, se a empresa depende do sócio, a empresa vale o que o sócio consegue gerar de resultado. Ela não tem um equity value. E aí você pega o cara e fala, pô, mas minha empresa vale 8 vezes EBITDA. Mas você não preparou essa empresa para ter a sucessão, não tem conhecimento dentro de casa. Você passa por isso também lá na... Passo, e aí usando um pouco até dos termos que você colocou, né? É comum a gente encontrar o empresário ou a empresária que não são gestores de um negócio, eles são ativos do negócio. Sim. E é um pouco essa lógica, falar, ok, a sua companhia tem um faturamento aqui de X milhões,
gera Y milhões de resultado. Quanto disso continua aqui no dia que você for embora? Tudo. Fantástico. Então você tem o N-1, o N-2, gerentes, diretores, ou não precisa do título. Você tem pessoas tocando essa empresa. E você, empresário, empresária, está numa posição de gestão. Agora, não, se eu sair, os meus clientes vão comigo, são relações de confiança, eu que conheço o processo. Nessa hora existe muito da preparação para a transação. E aí eu volto naquele ponto. O M&A vira a transação de fusão, de aquisição, compra, venda, minoritário, sócio, cisão. Ela vira um remédio sem saída, ela vira o seu ponto final se você não se prepara antes. Essa é a provocação que a gente tem que fazer. Assim, eu gosto de começar todas as minhas conversas com potenciais clientes com uma discussão muito mais pessoal do que de resultado. Que é, vem cá, como é a sua companhia? Como ela começou? Quem são os seus reportes diretos? Quem toca isso daqui quando você não está olhando? Tem sucessão? Qual é a sua previsão para o futuro? E aí a gente começa a olhar aonde tem essas travas. Depois disso a gente olha o resultado, claro. Uhum. Mas aí entram essas perguntas, de novo, estratégicas. Mas eu não vou me desfazer da empresa. Tá bom, mas você já cogitou comprar alguém? Eu não tenho dinheiro para isso. Você já fez a conta? Não, eu acho que não. Então, vamos lá, não tira a opção da mesa antes. E às vezes mostrar pro cara que é o seguinte, pro empresário, né? Se você não fizer alguns movimentos, em alguns anos não terá mais empresa. Porque você não está desenvolvendo as capacidades que o mercado está demandando, né? Já é um território um pouco comum aí no mundo de negócios, etc., mas tem aquele conceito de mate você a sua empresa, senão outras pessoas farão isso por você. Sim. É a provocação. Olha, por que a sua empresa falhou? Não, ela não falhou, eu sei, mas vamos brincar. Por que ela falhou? Porque você não viu o seu concorrente se fundindo com outro? Porque você não viu a multinacional se incomodando com o seu negócio e investindo 20 milhões numa planta nova? Querendo verticalizar ou querendo a sua margem para ela. Exato. Você não viu o seu fornecedor crescendo, o seu cliente crescendo e você sendo espremido na cadeia? E você ficou aqui olhando? Você não percebeu que essa visão de o banco é meu inimigo, o credor é meu inimigo, eu trabalho só com o meu recurso próprio? Por quê? Mas tem uma conta aqui, tem um custo de oportunidade. Mas você sabe aqui. Que a inércia ela é muito cômoda. Ela é cômoda. A pessoa, quando ela provocar esse tipo de pensamento no empresário, gera desconforto. Muito. E precisa ser feito, mas gera desconforto. Então, quando você está num conselho, quando você faz essas provocações, às vezes as pessoas se fecham. Ele para de te dar informação, ele não te liga mais, ou se você está numa posição de assessor, ele passa a te evitar. Porque você está mexendo, cutucando a ferida, mas que você tem que cutucar. Porque ninguém teve culhão ainda de chegar lá pro cara e falar, teu mercado não vai mais existir. Ou é o que você falou, ou você está se espremendo cada vez mais. Mas o ato de mudar é natural do ser humano. O ato de mudar, natural também de, vou começar uma academia, fazer um curso novo, qualquer coisa. Vencer a inércia. Vencer a inércia exige energia e disciplina. E, infelizmente, a grande maioria das pessoas não tem essa predisposição, né? Somente quando a água bate na bunda. Que, via de regra, é tarde demais para se fazer uma operação. Tem uma operação boa, né? Tem uma pergunta que eu ouço muito. Um pouco antes de começar essa barreira e esse distanciamento, porque eu gerei desconforto no executivo, no acionista, que vem perguntas de, mas eu não quero tomar essa decisão agora. Tá tudo bem agora. Tudo bem, eu não estou te convidando a tomar uma decisão hoje. Mas qual é a melhor hora, então, de eu fazer isso? Falo, a hora que você quiser, não a hora que você precisar. Exato. Sou engraçado, mas eu falo, olha, a hora que você precisar fazer uma transação, passou do ponto. Então, organize-se para fazer ou não, se você quiser. O convite que eu faço a
todo e qualquer acionista, de novo, acionista, empresário, família, family office, conselhos familiares. O próprio CEO. O CEO, o executivo, vai dizer, olha, a provocação não é decida hoje se você vai vender 30% da sua companhia para um fundo, se você vai vender 70% para outro, se você vai vender 100%. Não é uma decisão de fazer ou não um negócio. A provocação é, decida se você quer avaliar fazer um negócio. Sim. Um processo desse, você sabe muito bem, são processos de meses. Não é, eu quero vender a minha empresa hoje. Tudo bem, segunda-feira está vendida. Não. Eu quero vender. Eu quero cogitar uma transação. Legal. Qual é a sua estratégia? Qual é a sua tese de negócio? E às vezes o namoro com potenciais compradores, ele demora. E ele é desenvolvido. Às vezes o potencial comprador é um fornecedor, é um cliente que você já conhece, que você pode também ter alguma sinergia melhor, e aí dividir esse valor entre comprador e vendedor. Uma coisa que eu uso bastante é, a sinergia é minha que estou vendendo ou é do cara que está comprando? Né? E, tipo, assim, eu estou comprando uma empresa, vou botar meu trabalho, vou incorporar essa empresa numa outra empresa que é 10 vezes maior, e o vendedor da empresa, né, a ponta vendedora quer se beneficiar da sinergia, mas, poxa, essa sinergia só está acontecendo porque o outro, porque a empresa maior existe, mas também porque a menor está sendo adquirida. Então, eu acho que tem que ter mecanismos de talvez earnouts e tudo mais, para compensar, para dividir essa sinergia. Exato, né? Exato. E esse é um caminho que, de novo, a gente está bem acostumado, é bem comum em diferentes portes de companhia. A gente vê transação de mercado, sinergia entre empresas de saúde, empresas de educação, empresas de logística. É um mote de quando isso é anunciado. Vamos capturar tanto de sinergia, milhões ou pontos de margem. E você está correto ao colocar que devem existir e existem mecanismos para isso. Não é 100% seu, também não é 100% meu. Seja um earnout, uma parcela a ser avaliada no futuro, seja um contrato de fato de conquista dessa sinergia, seja uma posição de executivo, seja uma transação parcial, mas a sinergia só existe por conta dos dois lados. Mas tem uma coisa engraçada. Quando a gente vai fazer distress M&A, por exemplo, ou compra de empresas estressadas, cara, assim, o equity value é negativo, ou aquela máxima, né? A curva de receita e EBITDA vem caindo. No ano do M&A, nas apresentações, tudo começa a subir. Aí o assessor do vendedor chega para o comprador e fala, olha, se você fizer isso, a empresa vai ter um EBITDA de tanto e, portanto, o múltiplo que você está pagando é bem menor. Sim, mas vem cá, cara pálida. Quem vai fazer? Quem vai executar, quem vai estar lá no dia a dia, quem vai por suor, neste caso específico, vai ser o comprador. Então, eu entendo que existe algum valor, mas calma lá, não é meio a meio, né? Não, é caso a caso. Tá? Eu acho que aí a transação de M&A, isso é uma coisa divertida, né? Todo mundo olha pelo lado do glamour. Eu brinco, gente, é muito mais suor do que champanhe, tá? É muito mais quem vai fazer. Eu não gosto dessa abordagem, tá? Então, assim, o que você descreveu aqui, de novo, é o foco no processo, né? São aqueles gráficos típicos. A empresa está caindo, curiosamente, agora ela cresce. Ou ela cresce 5%, 6% ao ano, de repente ela vai passar a crescer 12%, 15%, 18%, 32%. Isso não passa credibilidade nenhuma. Quando a gente faz, ou quando eu faço um trabalho desse, o Excel, PowerPoint, a apresentação, aceita qualquer coisa. A pergunta é, vem cá, empresário, empreendedor, executivo, como a gente vai fazer isso? Eu consigo justificar para o comprador que tem crescimento, mas como? Quando eu assessoro o comprador, minha postura sempre é o seguinte, eu vou aceitar tudo que o vendedor está me falando. Você está falando que vai crescer? Eu acredito em você. Eu não vou questioná-lo. Só que se não crescer, está uma penalidade no preço. É isso. Pronto. É isso. Você está falando que vai crescer? Mas assim não. Mas peraí, calma. Quem entende mais do seu negócio? Eu que estou chegando agora ou você que está 40 anos no negócio? Se você que está 40 anos no negócio está me falando que vai crescer 30% ao ano e não quer comprar o risco desse crescimento e quer transferir para mim, opa, tem coisa errada. Então, peraí. E aí a gente cai
no ponto que você tocou ali atrás e que a gente tem exemplos disso, eu posso trazer um exemplo disso, de que a gente cai em governança pós-transação. Fazer uma negociação. Não, porque tão importante quanto o pré-M&A, que é a diligência, que é entender e tal, é o post, que é post-merger, né? O pós-M&A, né? E muito disso, e aí é onde entra... vamos lá, o papel do assessor não é fazer uma projeção de planilha e fazer uma apresentação bonita. O papel do assessor, de fato, é sentar do lado do cliente, seja ele o comprador ou o vendedor, e dizer, vem cá, o que você tem que se preocupar hoje para que não tenha um problema no post, no depois. Ficar negociando o preço, a indenização, a garantia do passado, o parcelamento, tem que ser feito. Agora, vem cá, aonde está aqui no contrato dizendo quem vai executar o plano, dizendo o que acontece se não... dando poderes de governança. Aonde está a governança? Isso tem que ser negociado no bojo do M&A, para no dia seguinte não acontecer um problema. Eu falei de um caso, há muitos anos isso, tá? Uma das primeiras transações grandes que eu trabalhei, que eu estava dentro dela. Tese maravilhosa, empresas de capital aberto, uma empresa indo comprar outra, conquista de mercado, nichos diferentes, os números paravam em pé, tudo organizado. Aonde começou a confusão, o início da derrocada ou do ciclo, a comunicação interna foi extremamente mal feita. E aí eu não estou dizendo a comunicação para a companhia ampla. Imagine, você conhece bem, a estrutura de uma companhia grande com subsidiárias, com diretores, com executivos. Os executivos-chave, que seriam as pessoas responsáveis no dia seguinte por fazer a sinergia de integração, etc., descobriram da transação no dia da assinatura. No dia do contrato. Preparados e não... Chegaram assim, oi Alberto, tudo bem? O que está acontecendo aqui? Precisamos assinar uns papéis. Mas que papéis são esses? Vocês estão vendendo a companhia? Tem uma fusão aqui? O que vai acontecer comigo? Não, você vai assumir tudo. Como assim? Parece um detalhe, mas tem toda a lógica emocional, psicológica e de negócio nisso. Cara, se você é a pessoa responsável por entregar a sinergia e a transação depende da sinergia, você tem que estar ali. On-board, buy-in, pode pôr o jargão que for. Cara, você tem que estar na reta. A transação é sua também. E aí entramos num ciclo tão complexo de governança, de executivos de uma companhia, executivos da outra, executivos de holding, conselho, tudo que você pode imaginar, as equipes não sabendo de nada, começa uma situação muito ruim, comum em empresas familiares, de nós e eles. Uhum. Isso é péssimo para o dia seguinte. Não, vocês aí que compraram, vocês aí que venderam, aquele ar de superioridade de quem comprou, aquele ar de derrota de quem foi comprado, e não tem nada a ver. E foram bons meses até que as coisas se acertaram, as pessoas entenderam que eram todas do mesmo barco, todas com o mesmo time. Claro que se perdeu dinheiro nesse período. Então, o que era um negócio para dizer duas companhias em paralelo, a gente cria sinergia e elas crescem, a soma de 1 mais 1 deu menos do que 2. Foi quase para 1. Período para retornar e a sinergia apareceu. Aí a sinergia não só de despesa, tá? Eu acho que aqui tem um ponto importante. A gente fala em sinergia, de mercado, o empresário também, fala, você vai mandar meus funcionários embora? Não. É sinergia de canal, é sinergia comercial, é sinergia de operações, sinergia de como entregar o produto, de produção, de logística, de cross-sell, de upsell, de preço. 2 anos depois, a companhia chegou no ponto que ela deveria estar no dia seguinte da transação. Isso porque não teve um preparo anterior que poderia durar meses. Porque não teve essa preocupação de governança, de... vem cá, e o dia seguinte? Quem é o dono de cada coisa, né? Quem que vai estar ali na reunião de conselho dizendo deu certo ou não deu certo?
Eu tive uma experiência parecida. Quando eu fui Head Global de M&A da Atento, imagina um elefante branco, uma empresa com 90 mil funcionários, comprando uma startup ou startups, né, ao redor do mundo. Então você tinha complexidade de não só a cultura local, que era diferente, como a cultura organizacional. Uma empresa gigante comprando uma empresa pequena com KPIs e métricas de remuneração totalmente diferentes. Foi um desafio isso. Você trabalhou na Mercer, você fez análises pré-M&A do ponto de vista de recursos humanos e cultura. Como é que funciona isso? Eu diria que foi a minha incursão pelo mundo do RH. Tá? Por aquele fascínio que eu comentei contigo desde o começo da carreira, legal, transação, eu comecei em consultoria e eu fiz o meu primeiro M&A numa consultoria estratégica, não numa assessoria de M&A. Então era outra visão. E ali eu já me despertei para dizer, peraí, não é financeiro e negócios ponto. Tem o pré, tem o pós, tem a cultura, tem a comunicação, tem gente aqui dentro. E aí num momento da carreira eu falei, eu preciso entender isso melhor. E aí eu fui de fato para a Mercer, que é uma consultoria global de RH, com um papel de trabalhar no pré, no durante e no pós-transação com tudo relacionado a recursos humanos. Dali que eu fui fazer o meu mestrado em psicologia organizacional para... a gente brinca, né? O bom assessor de M&A também é psicólogo. Mas não é brincadeira. O que era a visão ali e casos muito ricos? Desde entender a cultura de uma companhia, entender a cultura da segunda e vamos lá, né? O comprador tem uma, o vendedor tem outra. Qual é a cultura remanescente pós-transação? Talvez nenhuma das duas. Né? Talvez nenhuma das duas. Via de regra, nenhuma das duas. Essa visão de eu compro, eu vou me sobrepor, muitas vezes é derrota anunciada. Se você está comprando uma companhia, é porque tem valor ali dentro. Da onde vem esse valor? Não, e tem pessoas que deram a vida para aquela companhia. Tem pessoas que têm 30, 40 anos. Eu brinco assim, a gente está entrando, a gente compra empresas, private equity, uma empresa de 100, 200 milhões. Quantas horas, quantas reuniões, quanta energia, quantas noites viradas de tantas e tantas e tantas pessoas discutindo estratégia, discutindo tudo daquela empresa para levar aquela empresa naquele patamar de faturamento e geração de caixa que não pode ser desprezado. São pessoas... Que não tem também, às vezes não tem nem valor mensurável, né? Não é mensurável. Assim, pode pegar a maior empresa que você quiser, tira as pessoas, ela não produz nada. Você precisa das pessoas lá dentro. E quando a gente começa com essa análise, e vamos lá, né? Eu não estou no mundo do abraça árvore, não. Para ser bem claro, assim, não é vamos fazer uma dança todo mundo, vamos aqui se abraçar. Eu não estou falando disso. A abordagem de temas soft, como o pessoal fala, é muito dura, é muito técnica, é cartesiana. É dizer, olha, como é que eu vou integrar uma estrutura que tem um sistema de OKR com remuneração variável super estruturada com uma companhia que paga valores anuais em média parecidos, mas numa estrutura totalmente diferente, subjetiva, que o dono decide. Isso é receita para dar pau. E aí, mas qual é a resposta certa? Cultura. Olha, qual é a cultura? Quais são os seus valores? Qual é o seu negócio? Como é que a estrutura organizacional dessa companhia reflete essa cultura? Isso tem que ser capítulo de uma discussão. Naquele período, eu fiz um projeto super interessante e super diferente para a cultura brasileira. Uma multinacional japonesa, com operações em, vou brincar aqui, todos os países. A gente sempre teve uma proximidade com eles em projetos do RH mesmo do dia a dia. De desenho, de remuneração e benefício, de alguns trabalhos em M&A fora do Brasil. E um belo dia me ligam, Alberto, a gente vai precisar de ajuda aqui numa preparação. Falei, opa, pessoal, né? Preparação, vamos lá. Reunião, executivos expatriados japoneses que têm uma cultura muito peculiar. O trato com eles é muito diferente, como com qualquer nacionalidade. Executivos brasileiros, nós... Começa aí a primeira leitura, né? Qual é
o sistema de crenças, valores e símbolos de cada um, o que é ofensivo, o que é o objetivo. Qual foi a grande surpresa? O M&A era o fechamento de uma unidade. E eles disseram, nós temos estrategicamente que vender uma unidade e estrategicamente fechar outra unidade. Fizeram a preparação, como é de costume para empresas japonesas. Não foi por necessidade, foi por decisão estratégica. E a gente precisa saber o que fazer para isso dar certo. Porque eu não posso ir lá fechar, viro a chave, vai todo mundo embora e ou eu vendi, pessoal, tchau, obrigado. E tem toda uma questão de reputação e honra, né? O japonês Esse é o tem ponto. Foi um projeto muito intenso, algumas semanas, porque aí a gente tem que ir no ritmo da transação, basicamente de comunicação e cultura. E foram workshops seguidos e discussões seguidas com expatriados e brasileiros, só brasileiros, plantas diferentes, para construir com eles uma lógica de como explicar e como conduzir aquela situação. Como é que você explica para empresas, para departamentos da mesma empresa, que um grupo vai ser recortado, cindido e vendido e o outro grupo vai para casa? E aí entrou toda uma história de, olha, eu vou te apoiar com esses pacotes, eu vou te apoiar com recolocação, eu vou te explicar o que está acontecendo, eu te transfiro para cá, conversa com o comprador. É uma visão muito diferente para nós brasileiros de garantir que o M&A, que a conta, que o retorno, que o risco funcione, trazendo esse elemento cultura para dentro da mesa. E para fechar aqui o grande ponto, eles sabiam que não entendiam a cultura brasileira. E falaram, eu não entendo, me ajuda. Vocês têm consultores daqui e daí. Então vocês conhecem as duas culturas, mas como a gente faz isso? Então, são esses cliques, essas visões que a gente tenta no dia a dia trazer para o empresário brasileiro. Agora, você pegar um post-merger integration, uma integração pós-fusão, sem ter feito essa análise prévia de fit cultural, primeiro que assim, se você não fez uma análise prévia de fit cultural e a cultura for muito diferente, provavelmente o M&A não vai dar certo e aí você vai ter que se desfazer do que você comprou, enfim, porque não vai rolar. Né? Agora, se você fez e tentar fazer dar certo ali, é o que a gente já comentou no começo do episódio, a energia que você vai ter que despender vai ser muito grande. Eu fiz um PMI aí faz uns 10 anos, eu acho. A Plantec Engenharia, posso falar porque já passou por 10 anos atrás, foi comprada pela G4S. A G4S entrou no Brasil através da compra da Plantec Engenharia e também comprou a Instalarme, que era uma empresa em São José, Araraquara, não lembro onde que era. Eu sei que uma empresa era de tecnologia, e a tecnologia média, alta tecnologia, e a outra empresa era prestadora de serviços. Né? Aí a gente falou o seguinte, cara, essas empresas não são, a combinação não é óbvia, elas não têm o mesmo mercado, elas não têm, então a gente falou, vamos desenhar a empresa nova, esquece essas duas empresas, vamos desenhar uma empresa que a gente quer ser. E aí, vamos começar a completar as caixinhas, vamos desenvolver propósito, valores e tudo mais, de acordo com as recomendações da G4S mundial, né? Porque você tem lá 600 mil funcionários e tudo mais, listada na Bolsa de Londres. Então, práticas que eram feitas na Plantec de relacionamentos com entidades públicas que não poderiam mais ser feitas e assim por diante. E você desenvolvemos uma empresa nova, totalmente nova. E aí, quem de cada empresa eu vou usar? Tá todo mundo ali. Assim, qual a capacidade eu tenho que ter? Eu tenho que ter um cara bom de vendas assim, tem que ter um cara bom de vendas assim. Então vamos pegar os dois. Eu tenho que ter um financeiro, então vamos pegar esse, que é o mais qualificado. E assim a gente foi reconstruindo a empresa com base, remontando o quebra-cabeça com base no que cada uma tinha. É um quebra-cabeça. É um quebra-cabeça e você vê, nesse caso, ele é um quebra-cabeça, ele é pessoal, ele é sobre pessoas, ele fala de competências, capacidades, traços, comportamentos, ele é RH, ele é soft, mas a solução não é. Não. A solução é um desenho organizacional com sizing, com orçamento, com o que você precisa de
capacidades em cada caixa ou em cada função. Então, o meu ponto aqui, às vezes alguém ouve e vai dizer assim, Alberto, para, eu já ouvi, tá? Cara, para com essa história de ficar fazendo esse monte de coisa. O pessoal vai fazer, vai trabalhar, não dá tempo, nem para com essas coisas coloridas. Eu falo, mas não é isso, gente. Não é isso, é esse exemplo, é você chegar e dizer, olha, cadê a sinergia? Você está comprando o quê? Começa por aí, né? Você está comprando o quê? A gente faz na JK muita coisa em saúde, tá? Saúde, educação e tem ali temas bem similares. São negócios de pessoas, com tecnologia, com processo, mas com pessoas. E essa pergunta é muito recorrente. Você está comprando uma clínica, uma instituição de ensino, mas o que exatamente? Comprar uma clínica que tem um volume difuso é uma coisa. Comprar uma clínica que tem 3 pessoas que geram todo o fluxo por causa da competência delas no mercado é parte do negócio que essa pessoa esteja lá incentivada, remunerada e na posição certa. Por um prazo até por transferir X. o conhecimento. Isso é transação, isso não é baboseira. Isso não você está preservando o valor para quem está comprando. Preservação e para quem está vendendo também, porque às vezes o cara que está vendendo, já vi muito isso também, o cara que está vendendo tem um earnout, o comprador faz uma série de bobagens na empresa e o earnout vira pó. Vira pó. E aí a gente volta para uma caixa importante, governança. Tá? Governança. Já tive um caso, para pegar um outro exemplo. 3 empresas de incorporação e um fundo. Tudo correndo muito bem. Não era um caso de reestruturação, não era um problema, não se estava destruindo o valor, mas perceberam que iam começar a. E aí a conversa foi, quais são os termos do M&A? Vamos começar daí, né? Quem pagou quanto, quem recebeu quanto, o que tem de earnout, o que tem de desenho, e qual é a governança que a gente tem que pôr aqui dentro para que a gente chegue nesse período de 2 anos e que todos consigam capturar esse valor no bolso do vendedor e no caixa da companhia. E aí você entra numa discussão e você fala, mas isso não tem nada a ver com M&A, tem tudo a ver. Que é ok, quem tem qual participação, quem é acionista, quem é conselheiro, quem é executivo e conselheiro, quem é acionista e executivo, mas não está... No... Começa uma matriz de N por N ali, de quem está fazendo o quê, quem tem qual interesse, quem tem qual agenda, que é o M&A no dia seguinte. Mas cara, eu brinco um pouco que assim, na verdade é um casamento. Né? Aí como é que você vai para um casamento sem conhecer a família da esposa ou do marido? Como é que você vai para o casamento sem conhecer a fundo quais são os valores da pessoa que você está se juntando? Né? E quando você entra então assim, um M&A puramente financeiro é o seguinte, pega a tua conta corrente, eu pego a minha, vamos ver aqui e a gente casa. Mas não é assim, né? Assim. Essa é a ponta do iceberg, né? Não é assim. O comparativo é bom, né? Na vida pessoal, tem gente que casa uma vez, tem gente que não casa, tem gente que casa várias vezes, mas é uma relação dupla, são 2 pessoas. E existe ali, na maioria dos casos, o prazo de namoro para que esse conhecimento seja feito. Esse prazo não necessariamente existe no mundo empresarial. E aí como é que faz? Faz o que muitos casamentos fazem. Você tem pactos pré-nupciais. Você tem contratos de M&A. Se o seu contrato de M&A disser qual é o preço que você paga e que eu recebo, qual é a métrica, qual é a garantia e qual é a declaração, está errado. Ele tem que prever o dia seguinte. Olha, eu vou continuar executivo? Tá bem. Qual é a minha alçada? Qual é a minha governança? Como que a sua decisão errada impacta no meu bônus e no meu earnout? Exato. Não, eu não quero te dar alçada. Tá bom, então compra tudo e eu fico executivo. Não, mas eu quero que você esteja no risco junto comigo, então eu tenho que ter alçada correspondente. Então me dá assento no conselho e eu quero esses vetos. E contratual, né? Não, contratual. Fio de bigode nessas horas não funciona muito bem. A boa transação é aquela que você não tira o contrato da gaveta. Tá? Ele está tão bem negociado, tão bem estruturado e combinado que você não precisa sacar ele da gaveta. Tá? Mas isso parte, de fato, eu brinquei aqui com o namoro, por isso que o processo de M&A, você sabe, é longo. Não é porque o assessor fica ali
jogando teaser para cima e para baixo, fazendo competição. Ele é longo porque muito desse processo embaixo da linha d'água, na base do iceberg, é essa criação de vínculo, essa criação de... Por isso que você ouve várias vezes, aquele fundo lá me ofereceu mais, mas não deu liga. Exato. Cara, não deu liga porque são conjuntos de valores muito diferentes. Então, o bom assessor sabe. O bom assessor fala, cara, vem cá, não vamos te expor com 20 pessoas? Vamos conversar com essas 5? Pô, por quê? Por causa disso. Porque esses 5 conectam com você. Não, eu tô vendendo 100%. Beleza. Vale o preço. Mas às vezes... Agora, é sócio, é aporte, então, é para crescer junto. Mas às vezes o dono, e aí a gente volta a falar de pequenas e médias empresas, às vezes o dono da pequena ou da média empresa, ou de empresa grande também, ele tem um vínculo com as pessoas que estão ali que ajudaram a construir aquela empresa junto com ele. Então, muitas vezes, ele pode preferir vender a operação para alguém que vá manter essas pessoas, vá manter essa cultura que foi criada, porque são centenas, milhares de famílias que estão sendo impactadas ali. Às vezes o preço para ele, o dia seguinte, para ele vai ser assim, putz, cara, o que eu fiz com a vida dessas pessoas? Exato. E aí para a gente sair, né, do campo, concordo 100%, mas nem todo mundo compartilha dos mesmos valores e filosofias, mas para a gente sair desse campo humano, tem um caminho racional e financeiro. É explicar para o comprador de forma concreta e numérica que aquelas pessoas fazem o negócio. Veja, você tem sinergia? Tem, mas deixa eu te falar, o negócio chegou aqui por causa deste time. A sinergia não é facão de gente. Essas pessoas são boas. O que elas podem gerar de a mais no seu negócio? Será que você não tem uma vaga aberta e a pessoa está aqui? Então, sinergia, de novo, eu tenho uma rixa com isso, porque todo mundo fala, eu tenho que proteger meus empregados, eles vão fazer sinergia. Mas quem falou que a sinergia é ir lá e ceifar todo mundo? Cara, sinergia é de operação, é de processo, é de cross-sell, é de upsell, é de carteira. Tem gente que tem puta conhecimento em aspectos técnicos que a outra empresa não tem e precisa, né? Tem centenas de exemplos, Exato. Né? Eu brinco também o seguinte, né? Essa questão da cultura. O business plan lá na sala de reunião, os reestruturadores fizeram um plano de negócios e vamos cortar 5% do custo de matéria-prima e vamos aumentar a eficiência da mão de obra em 2%. Aí chega no chão de fábrica, tá o seu Zé sentado, desmotivado, fumando um cigarro a cada 3 minutos. Não vai produzir, cara. Então, assim, não adianta. Se você não identificar e motivar esses caras, a coisa não vai rolar. Não vai. E aí, para voltar no caput aqui de tudo que a gente está falando, qualquer que seja a transação, de novo, vai entrar um investidor minoritário para pôr dinheiro na companhia, vai entrar alguém em controle, vai comprar dinheiro no bolso do sócio, ou aquela companhia vai se juntar com um concorrente, ou vai verticalizar a indústria, ou vai se fundir, ou qualquer que seja a transação. Tem tanta coisa dentro do pote que ela não pode ser feita num momento de desespero e necessidade. Quer dizer, ela pode se for aquela salvação, mas não precisa. Mas aí você tem que aceitar qualquer valor. O empresário precisa começar a trazer para a mesa dele, acorda de manhã, vai ler o jornal e vai dizer o que eu vou fazer hoje na minha empresa. Tem que ter a disciplina, como você bem falou, de dizer, olha, este é o período da semana ou do mês ou do trimestre ou do ano que eu vou me permitir pensar qualquer coisa, inclusive vender o meu negócio, comprar outro negócio, porque aí o sim ou o não, eles vêm embasados. Não, eu não quero porque eu tenho este plano, eu vou fazer deste jeito e o mercado está assim. Eu talvez queira. Antecipe-se. Vamos ver se não tem tudo isso na mesa. É um deal de preço? Beleza, preço, pau, leilão, vamos embora. É um deal com 7 interessados? Vamos negociar, vamos esticar a corda, é múltiplo, é dinheiro, é garantia mais leve, parcelamento curto. A gente sabe fazer isso. Agora, e se for um deal extremamente estratégico que tem 2 pessoas interessadas? Ou potencialmente? O que a gente precisa preparar nessa companhia de número, de tese, de história, de perspectiva, para que esse comprador de fato enxergue o valor ali dentro? E o risco de, por exemplo, né, você tem um comprador que é um concorrente, até quando abrir as informações estratégicas? Essa é a discussão eterna do M&A,
não tem uma ciência, tem um pouco de arte aí envolvido. E é achar o equilíbrio entre dar o suficiente para que o comprador tenha conforto no que ele está fazendo, mas não demasiado para que, se a transação der água, aquele comprador conhece a sua operação integral. De novo, por isso que não é um processo de uma semana. Às vezes você faz com... São aproximações sucessivas. Você vai abrindo... Conforto, ok. O que você precisa? Eu quero ver essa informação. Mas para ver essa informação, eu preciso ter conforto que a transação vai sair. Então vamos fechar o termo financeiro. Vamos, agora eu te mostro contrato, mas blind, sem mostrar nome. Entendeu? Estrutura, entendi. Então assim, é comum a gente fazer isso. Eu quero ver contratos, para pegar exemplos aí de mercados, de saúde, de educação. Ok, você vai ver confirmatórios no finzinho da diligência. Vamos tirar tudo da frente e eu declaro para você que o meu contrato é de prazo indeterminado com essas tarifas. Eu vou te provar. No dia do signing eu te dou o contrato. Uma cláusula suspensiva. Isso. Se eu estiver te falando não for verdade, CP, volta ao... Fala, vamos assinar e é minha obrigação, vendedor, te comprovar essas declarações. Se eu não comprovar, tá tudo desfeito. Assinou, mas se eu comprovar, você é obrigado a comprar. Sim. Então tá aqui, toma a pastinha, toma aqui o drive na nuvem, os contratos estão aí. O que tá mais quente hoje no mercado? É estratégico, é private equity, é distress, setor? Tem tudo. Eu acho que foi um ano muito, como a gente fala, de lado, né? Foi um ano muito atípico de altos e baixos. Começou muito desconfiado, aqueceu, ficou de lado, aí veio a perspectiva ali, a euforia da expectativa positiva de taxa de juros, cresceu, aí lá fora piorou, embrocou de novo. A nossa visão é que o ano que vem vai ser um ano bom para M&A, tá? Bom porque você vai ter janela de fundos com recurso, um macroeconômico doméstico mais fortalecido. Não esperamos nenhuma surpresa política de curto prazo. Brasil é Brasil, né? Vai saber. O setor externo se organizando um pouco. E eu acho que tem um amadurecimento, sim, gradual. Aí eu tô falando de anos, tá? Não são semanas. Do empresariado, das famílias, dos executivos, de trazer o M&A para a mesa, tá? Então, setores de muita inovação, mas que são base, a gente entende que vão continuar. Saúde, educação, alimento, logística, com tecnologia embarcada e com essa visão de antecipar, colocar na mesa, somar para crescer mais, uma boa transação e não uma transação em desespero. Perfeito. Pô, Alberto, obrigado pela presença aqui, viu? Prazer. Eu que agradeço, um prazer. Pessoal, muito obrigado. Chegamos ao final de mais um episódio do Virando a Mesa e nos vemos a semana que vem. Um abraço.